Glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo 25. E o versículo de número 8 e o versículo de número 9, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Êxodo 25, versículo 8 e versículo 9. Está escrito assim: E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Amém? Pode se assentar somente até aqui. Meus irmãos, estamos dando início hoje à terceira série de estudos, de sermões desse ano de 2023. O primeiro nós falamos sobre família, repensando acerca de família. Depois nós falamos por 7 terça-feira sobre Jonas, mensagens e propósitos para aplicação na vida cristã. E hoje o Senhor aí nos direcionou para nós estarmos falando sobre esse tema, sobre esse assunto tão rico e tão importante, que é sobre o tabernáculo. E nós vamos falar sobre o tabernáculo, tendo como primícia em cada ministração do arrependimento ao avivamento, que é o caminho. A palavra do Senhor em todo tempo, ela de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Cristo. E o tabernáculo é o tipifica Cristo em tudo, nas suas cores, nos seus metais, nos seus tecidos, em cada compartimento, que o Pedro já vai colocar para nós aí, em cada compartimento do tabernáculo, em cada utensílio do tabernáculo. E de muita importância para nós aprendermos durante essas terças-feiras a respeito do propósito de Deus em todo o tempo. Nós sabemos que desde a formação do universo, desde a criação desse que nós chamamos de mundo, Deus em tudo e em todo o tempo, tendo o controle, fez e criou tudo conforme segundo a sua vontade, conforme segundo o seu querer. O homem peca no jardim do Éden, mesmo estando em um ambiente perfeito, mesmo estando em um ambiente completo. O homem peca nesse ambiente perfeito, nesse ambiente completo. O homem peca, demonstrando ser insaciável. Quando Adão peca, o pecado de Adão está se referindo a Deus, falando para Deus que Deus por si só não é suficiente, por isso que Adão peca. Mas a misericórdia do Senhor, ela é tamanha, tão grande, que o plano de redenção está pronto, o plano de redenção está preparado, e nós conseguimos enxergar, estudando a palavra do Senhor, nas entrelinhas de cada versículo, de cada capítulo, aonde o Senhor faz a sua referência acerca do seu propósito para a nossa vida enquanto igreja e para a nossa vida enquanto criação, porque nós somos a coroa da criação. No Éden, o relacionamento homem com Deus é face a face. A palavra vai dizer que na viração do dia, Deus desce no jardim, e ali no jardim ele se relaciona com Adão. A partir do pecado, esse relacionamento ele se distancia.
Adão agora ouve a voz do Senhor por entre as árvores, mas não vê mais. Nós todos sabemos que Adão é colocado para fora, ele é expulso do jardim do Éden, e Deus coloca um querubim, um anjo, para proteger a entrada. Daí então dá-se início ao plano de redenção, porque o que é lindo de tudo, Deus, ele é tremendo, soberano e maravilhoso. Adão não pegou Deus de surpresa, Eva não pegou Deus de surpresa, a serpente não pegou Deus de surpresa. O que aconteceu ali foi a liberdade que existe no livre-arbítrio de tomar as suas decisões, de fazer as suas escolhas, de determinar o seu daqui a pouco. Deus deixou, mas a misericórdia do Senhor, ela é infinita, e a causa de não sermos consumidas, e Deus não se alegra na queda de Adão, Deus não se alegra na queda da coroa da sua criação. Então o que ele faz? Ele entra com um plano de redenção. O tabernáculo, que nós vamos estudar, ele apresenta Cristo, revelando o caminho, mostrando o caminho para o povo de Deus, que estava no deserto, recém-saído do Egito, libertos, mas com a mentalidade ainda de escravo, libertos, mas com desejos no coração de escravo, mesmo Deus provendo diante dos seus olhos, a sua mente e o seu coração de escravo leva-os a murmurar, leva-os a não enxergar Deus nas ações de Deus dia após dia. O tabernáculo representa Cristo, inclusive revelando o caminho da redenção, que produz o arrependimento. Quando o arrependimento ele é produzido, ele gera o avivamento. Não existe meios, caminhos, possibilidade alguma de nós recebermos de Deus um avivamento sem que antes nós não apresentemos a Deus o nosso arrependimento. O arrependimento ele antecede o avivamento, porque quando eu me arrependo, eu mudo palavra, mudo visão, mudo postura, mudo comportamento, mudo pensamento. E quando eu me disponho a oferecer a Deus essa mudança, quando eu me disponho a apresentar a Deus essa transformação, então Deus entende que eu estou preparado para receber o avivamento. O avivamento, ele vem depois do arrependimento. Aliás, ele só vem justamente depois que eu me arrependo, que eu sou avivado. E o tabernáculo, ele vem para nos mostrar. E em cada uma dessas terças-feiras, o Senhor vai nos levar a uma série de revelações espirituais, que onde cada uma dessas se enquadra na nossa vida, traz lições para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso familiar e principalmente para trabalhar na individualidade de cada um de nós. Porque se tem uma coisa que o Senhor quer fazer, é trabalhar na nossa individualidade. Se tem uma coisa que o Senhor Deus quer fazer nestes últimos dias, é nos levar ao nível
de relacionamento com Ele, ao ponto de sermos cheios pelo Espírito Santo de Deus, de olhar para esse mundo e nesse mundo não enxergar nada atrativo, de tão cheios de Deus que nós estamos, seja na mente, seja nos olhos, seja nos lábios, nos ouvidos, no coração, sermos cheios da plenitude do Espírito Santo de Deus. Então, desde o princípio, Deus tem o controle de tudo em suas mãos. A gente olha para a palavra de Deus e encontramos muitos dos escolhidos falhando, muitos dos escolhidos pecando. E quando esses escolhidos falham, quando esses escolhidos pecam, Deus, na palavra dele, ele não omite, ele não esconde a falha deles. Deus não escondeu a falha de Abraão. Quando Abraão mente, Deus não escolheu a falha de Isaac quando Isaac mente. Deus não omite, não esconde o adultério de Davi quando Davi peca. Não. Mas em todo tempo Deus demonstra estar junto. Deus demonstra estar envolvido. O pecado me afasta de Deus, mas não afasta Deus de mim a partir do arrependimento. Porque o arrependimento sincero, ele produz um avivamento genuíno. E o que é o avivamento? Avivamento é tornar vivo. Avivamento, voltar a viver. Avivamento, estar vivo. Vivo no sentido mais amplo da palavra. Eu estou vivo como pessoa. Eu estou vivo na presença de Deus. Eu estou vivo com intimidade com o Espírito Santo de Deus. Eu estou vivo para viver o melhor de Deus para a minha vida. É isso que é estar avivado. É chegar aqui e, estando aqui, estar na expectativa de que a qualquer momento a nossa história vai ser impactada, a nossa vida vai ser impactada. A qualquer momento Deus vai realizar algo grande e extraordinário, surpreendente na nossa vida, na vida da nossa família. Estar avivado, chegar aqui avivado, é saber que eu estou aqui e que ao mesmo tempo Deus está cuidando lá. Estar avivado é olhar para a circunstância, olhar para a situação, olhar para o problema e não se deixar ser abalado por ele, mas permanecer vivo lutando. Aleluia. E enquanto eu me preparava para vir aqui compartilhar com os irmãos esse primeiro dia, o Senhor falou muito forte ao meu coração assim: Deus não segue um método de tentativas. Deus não segue um método de tentativas. Deus é perfeito em tudo o que faz, mesmo quando o homem peca. Deus não segue um método de tentativa. Deus não diz assim: eu vou tentar na vida do Luizinho, na vida do Pedro, na vida do Tite. Eu vou tentar, não vou tentar ver se o Zé Eduardo. Não. Deus não segue um método de tentativas. Tudo que Ele faz é perfeito. Tudo que Ele faz é para a glória dEle, mesmo quando o homem peca. Adão pecou.
pecou no jardim do Éden, mas o Éden não foi contaminado pelo pecado de Adão. Adão peca no Éden, mas o pecado de Adão não suja Deus, não contamina Deus. O pecado de Adão prejudica somente Adão. Deus permanece intacto, Deus permanece Senhor, Deus permanece soberano e tendo controle de tudo nas mãos. Adão pecou, e não é porque Adão pecou que acabou a história, acabou tudo. Não, Adão pecou. Mesmo Adão pecando, eu tenho um plano de redenção. Eu vou apresentar para o meu povo um caminho de aproximação, um caminho de intimidade, um caminho de retorno. O meu povo vai voltar para mim. Aleluia, glória a Deus. E desde o Éden fica claro o desejo de estar com o homem, o desejo de Deus de estar com o homem. A partir do Éden, nós olhamos para a palavra do Senhor, Gênesis principalmente, nós percebemos que o relacionamento de Deus com o homem passa a ser de forma mais individual. O desejo de Deus era que todos fossem cheios, mas o plano de redenção está sendo preparado. Deus agora começa a se relacionar de forma mais individual. Deus leva Enoque para si. Deus dá Sete para Adão. Logo depois vem Enos, a partir de quem começa a se invocar o nome do Senhor. Depois vem Enoque, trasladado, viveu 365 dias, anos na terra, cada ano da sua vida representando um dia desse ano. Depois de Enoque vem Noé, e a gente começa a entender que Deus começa a se relacionar de forma individual, até chegar no tabernáculo. Deus se relaciona com Abraão de forma individual, pessoal, depois vai com Isaac, depois vai com Jacó. Mesmo os filhos, as 12 tribos, não tendo um relacionamento tão próximo, mas Deus se relaciona com José. Eles todos vão para o Egito, e lá no Egito, por 400 anos, eles têm a sua identidade bombardeada. Bombardeada na religião, na espiritualidade, no emocional, no físico. Eles sofrem investidas na sua história, porque o faraó que se levanta não conhece José. Aleluia. Então Deus está se relacionando de forma individual, e o povo está no Egito, quando começa então o projeto de Deus para o tabernáculo. Deus quer tirar o povo, porque o povo está escravizado no Egito. O Egito não foi o lugar que Deus escolheu para o povo dele estar. O povo de Deus não é para estar no Egito. No Egito, só procede do Egito, só emana do Egito tudo aquilo que confronta Deus, tudo aquilo que ataca Deus, tudo aquilo que agride a pessoa de Deus.
E Deus não quer o seu povo no Egito. No Egito, o relacionamento é prejudicado. Por isso que nós usamos sempre, nós crentes, na nossa linguagem crentez, o mundo, nós usamos a figura do Egito, né? Nós saímos do Egito, porque o mundo, ele prejudica o relacionamento com Deus, ainda mais nesses últimos dias, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos. Verdadeiramente, aquela palavra, conquistar o céu à força, é uma realidade. Nós estamos lutando dia após dia para manter a nossa fé intacta, porque o mundo nos confronta, o mundo apresenta coisas, o mundo quer desvirtuar, o mundo quer nos direcionar para longe de Deus, longe da vontade de Deus, longe dos princípios de Deus. Crianças hoje são bombardeadas, jovens são bombardeados com informações, com vídeos, com mensagens, com fotos, com conversas às escondidas de WhatsApp, de Messenger, de Instagram e de todas as mídias, e se deixando ser ludibriado, enganado pelo maligno. E isso não é um problema só dos jovens, não. Se não cuidarmos, acontece conosco. Por isso que nós temos que cortar, por isso que nós temos que nos posicionar, porque nós somos a coroa da criação. Nós fomos escolhidos para algo grande. O tabernáculo é a representação do desejo de Deus de conectar o céu com a terra. Porque o escritor aos Hebreus deixou registrado que o tabernáculo terreno, ele é um modelo, segue o modelo do tabernáculo espiritual, celestial. É o desejo de Deus de estabelecer céu na terra, até aquele grande dia. Oxalá se nós, enquanto igreja, conseguimos entender o mundo espiritual, porque se entendêssemos o mundo espiritual, o nosso culto seria diferente, a nossa adoração seria diferente, a nossa entrega seria diferente, porque esse é o desejo de Deus, estabelecer céu na terra. O tabernáculo constituído tinha culto todo dia, todo dia tinha oferta, todo dia tinha sacrifício, todo dia tinha pão, todo dia tinha incenso, todo dia tinha azeite. Olha, era todo dia, não era uma ou duas vezes na semana, era todo dia. O desejo de Deus, estabelecer, conectar céu com a terra. Às vezes nós saudosistas, eu muitas vezes me encontro saudoso, por conta do que já vi e do que já vivi. E às vezes estamos na igreja, reunidos, ou a igreja cheia, ou a igreja vazia, ou 2, ou 10, ou 20, ou 1000.
Quantas vezes nós chegamos na igreja e fomos impactados pela glória de Deus? Quando nós fomos batizados com o Espírito Santo, falamos em línguas estranhas. Quando muitos de nós recebeu o dom da palavra para estar pregando, porque ninguém começou a pregar hoje, irmão. Você recebeu um dom, e esse dom Deus foi trabalhando na tua vida até você chegar no nível que você está hoje. Mesma coisa o louvor. Deus visitou você com esse presente lindo e chamou você para louvar o nome dele. Não é que ele olhou para você e hoje mesmo você já estava cantarolando que nem um passarinho. Não, Deus foi trabalhando na tua vida. E às vezes eu percebo que nós estamos não dando o devido crédito, o devido valor a essa escolha. Nós fomos escolhidos. Veja que o único momento em que aparece na Bíblia que Deus está procurando, ou Ele está procurando um homem para tapar a brecha, ou Ele está em busca de verdadeiros adoradores. Se Ele está em busca de verdadeiros adoradores, é porque Ele tem se encontrado com muitos adoradores. A diferença entre adorador e verdadeiro adorador é gigantesca, é monumental. Tanto que ele não procura adorador, porque adorador tem um monte de adorador, está assim por aí. Ele está em busca de verdadeiros adoradores. E esses verdadeiros adoradores é para adorá-lo em espírito e em verdade. Ele está dizendo: eu estou em busca de homens e de mulheres sensíveis à minha presença, sensíveis ao meu toque, que criem expectativa de sentir a presença do meu espírito. Aleluia. Então o tabernáculo é a expressão do desejo de Deus de conectar céu na terra. O tabernáculo também é uma bússola de orientação. E essa bússola, ela tem como função primária apontar para o lugar de acesso à presença de Deus. Conforme a gente for estudando, porque hoje nós estamos do lado de fora, hoje nós estamos tentando compreender a vontade de Deus, hoje nós estamos tentando entender por que Deus fez isso. Porque quando nós chegarmos aqui no portão, Deus tem uma palavra para nós. Quando chegarmos no altar de bronze, Deus tem uma palavra para nós. Quando chegarmos no lavatório, na pia de bronze, Deus tem uma palavra para nós. Quando nós adentrarmos no pátio, Deus tem uma palavra para nós. Quando nós passarmos essas cortinas, ao lado direito, nós vamos nos deparar com os pães da preposição. Uma vez por semana, 12 pães era colocado, representando as 12 tribos. Do lado esquerdo, castiçal de ouro, candelabro de ouro, 7 velas, 7 luzes, lâmpadas. À frente, o altar do incenso. E ali é o lugar santo. Pátio, lugar santo. E depois a última cortina, que daí é o último acesso, que é o lugar santíssimo. É onde está a arca da aliança e o propiciatório de ouro. E Deus vai mostrar para mim e para você, e nós vamos aprender o caminho para essa intimidade, o caminho para compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Ei, sabe o que é um problema muitas vezes?
sábado eu estava em Alfenas, eu preguei em Alfenas e a mensagem que Deus me deu foi essa: nós não podemos tratar o sacrifício com indiferença. Veja que quando Jesus Cristo ele é crucificado, os 4 guardas estão brigando pelas vestes e tiram sorte para ver quem vai ficar com a túnica. Aqueles guardas, eles podem muito bem representar a minha vida e a tua vida, ou um tempo da nossa vida, ou um momento da nossa vida, em que nós estamos perto da cruz. Jesus crucificado, mas o sacrifício dele nós tratamos com indiferença. E não podemos tratar o sacrifício de Cristo na cruz com indiferença. Nós estamos aqui por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Foi o sacrifício de Cristo na cruz que anulou a força do inferno, a força do diabo contra a nossa vida. Foi o sacrifício de Cristo na cruz que fez com que a porta da graça se abrisse. Em Romanos 3:23 está escrito que destituído nós fomos da glória, da graça de Deus. Não tinha jeito para nós, mas por causa do sacrifício, nós estamos aqui nesta noite, reunidos, adorando, celebrando e aprendendo um pouco mais da palavra do nosso Senhor. Aleluia! Então é uma bússola de orientação, e essa bússola aponta o local de acesso à presença de Deus. Olha que coisa. Quem tem o objetivo de chegar à presença de Deus, tem que respeitar o caminho. Quem tem o objetivo de chegar à presença de Deus, tem que respeitar o caminho. Aleluia. Aí no mundo se prega que muitos caminhos levam a Deus. Muitos caminhos levam a Deus. Religiões e mais religiões surgem aos montes, todos os dias, todos os anos. Cada uma delas entende que encontrou um caminho que leva a Deus. Nós somos tão privilegiados, mas tão privilegiados, que a misericórdia de Deus foi tamanha na nossa vida, que Ele cuidou de mim e de você ao ponto de não permitir que essa palavra saísse de perto de nós. Aleluia. Que essa palavra não saísse dos nossos ouvidos, do nosso coração. A misericórdia de Deus foi tamanha, que Deus em algum momento da minha vida ou da tua vida levantou alguém para falar dessa palavra para você, e por isso que você está aqui hoje, aleluia. Por isso que eu estou aqui hoje, aleluia. Quem tem o objetivo de chegar à presença de Deus, tem que respeitar o caminho. E o tabernáculo, ele é a representação do caminho. É o caminho. É um caminho, aqui é um caminho. A presença de Deus está aqui no fundo. É um caminho. Não tem como eu vir por aqui. Não tem como eu ir por lá. Não tem como eu descer de paraquedas. Não existe possibilidade de eu fugir de qualquer um desses utensílios
passar correndo e chegar no final. Não tem. É um caminho. Quem quer chegar à presença de Deus tem que respeitar o caminho. A forma como que se dá o caminho, a forma como se começa o caminho, o local exato onde se começa o caminho, os lugares do caminho que eu tenho que passar e não posso fugir de nenhum deles. Aleluia, aleluia. Não tem presença de Deus sem antes sacrificar. Você consegue entender isso? Não tem presença de Deus sem antes sacrificar. Aí aqui vai uma resposta para alguma pergunta que talvez em algum momento você já fez. Pastor, eu oro e não sinto a presença de Deus. Pastor, eu oro e não sinto a presença de Deus. Porque a gente pensa que a oração em casa, a oração com qualidade, tempo de oração com qualidade, que a gente tira para o Senhor, é aquela oração de olhos abertos, no trabalho, lavando uma louça, andando na rua. Essa é uma oração e Deus recebe esta oração. Mas se você quiser receber a presença de Deus, Mateus 6:6, entra no teu quarto e fecha a tua porta, e o teu Pai vai te ouvir. Aleluia. Não espere sentir a presença de Deus no primeiro minuto, no segundo minuto, no terceiro, no décimo, no 15 minutos, 20 minutos. Ei, oração é guerra, oração é batalha espiritual, oração é luta travada. Aleluia. Existe uma hoste celestial que não quer que a tua oração chegue, porque o diabo, o inferno sabe que se a sua oração chegar, irmão, a resposta é imediata. Pastor, então como é que eu oro? Ore até sentir a presença de Deus. Não ore para sentir a presença de Deus, mas ore até sentir a presença de Deus. Eu vou repetir: não ore para sentir a presença de Deus. Ore até sentir a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O tabernáculo é o caminho. E você não inventa o caminho. Não tem como você inventar o caminho. O caminho é esse, eu vou inventar um caminho. Não tem como. Não se inventa um caminho. Você não pode imaginar um caminho que você acha que deve seguir para cultuar a Deus. Eu vou do meu jeito, é do meu jeito, é assim, eu vou por aqui. Não existe isso. Tem que respeitar o caminho. Não podemos inventar uma forma de cultuar a Deus, porque nós não podemos inventar um culto. Não tem como se inventar um culto. O culto aqui não é para você, o culto aqui não é para mim, o culto aqui é para Ele em todo tempo. Eu cultuo a Deus pregando nesta noite, e você cultua a Deus recebendo a palavra dele no teu coração nesta noite. Eu cultuo a Deus sendo boca dele na tua vida, e você cultua a Deus dizendo: Senhor, fale ao meu coração com
tua palavra, que esta palavra gere vida na minha vida. Aqui é culto. Aleluia. Aleluia. E também, assim como não tem como eu inventar o caminho, não tem como eu inventar um culto, eu também não posso inventar um jeito de ter acesso à presença de Deus. Só tem um caminho. E é isso que o tabernáculo vai nos ensinar. É isso. Isso que ele vai nos mostrar. O tabernáculo, ele é o caminho. Ele é a figura de Cristo, muito bem colocada pelo apóstolo João 14,6, quando Cristo diz assim: eu sou o caminho. Perceba, ele não diz eu sou um caminho, porque se ele fala eu sou um caminho, ele sugere que existem outros caminhos. Mas quando ele declara eu sou o caminho, ele está dizendo eu sou o único caminho, não existe outro caminho, não existe outro meio de se achegar a Deus se não for por mim. Aleluia. E o tabernáculo vem para nos mostrar que ele é o caminho. Ele é o caminho. Aleluia. Então aqui está o tabernáculo. Só que é impossível nós falarmos do tabernáculo, ter o tabernáculo como nosso tema, e a gente não falar de Moisés, né? Não tem como. Eu até procurei me concentrar somente no tabernáculo, mas não tem como desvincular a obra de Deus daquele que recebeu a obra de Deus e fez com que a obra de Deus acontecesse. Olha que coisa extraordinária. Não tem como. É impossível. E Moisés desenvolve com Deus uma intimidade, um relacionamento de uma intensidade incomum. O relacionamento de Moisés com Deus foi tão íntimo e tão intenso que tem um versículo na Bíblia, Deuteronômio 34:10, se não me falha a memória, que Deus diz que não existe profeta como Moisés. Olha que relacionamento de intimidade. Olha que relacionamento intenso. Não houve profeta como Moisés. Deus exalta Moisés, coloca Moisés em um nível de espiritualidade tão elevado, que o escritor aos Hebreus escreve, confrontando um grupo de pessoas que tinha como ideologia que Moisés era maior do que Jesus Cristo. O nível de intimidade com Deus, Moisés e Deus, foi tão grande que até hoje os judeus ortodoxos, o judeu ortodoxo é aquele que não mudou em nada, é aquele que manteve-se na doutrina, naquilo que ele aprendeu. Ele é ortodoxo. Ele defende até hoje que Moisés é o único profeta. Não tem profeta como Moisés. Olha o nível que Deus coloca Moisés. Aí, olha o que Deus faz. Deus chama Moisés para um compromisso. Só que para esse compromisso, e agora essa palavra ela é profética para mim, para você, Deus chama Moisés para um compromisso.
Só que para esse compromisso dar certo, Moisés tem que sair do conforto, Moisés tem que sair do comodismo, Moisés tem que sair do natural. Deus chama Moisés para um compromisso, mas aonde Moisés está, se ele permanecer, ele não vai experimentar o que Deus tem na vida dele. Essa palavra aqui é para mim e para você. No dia de hoje. Porque às vezes nós queremos servir a Deus, mas eu quero servir a Deus no meu lugar. Eu quero servir a Deus no meu conforto. Eu quero servir a Deus no comodismo. Eu quero servir a Deus desse jeito. E Deus estava querendo fazer de Moisés, através de Moisés, algo muito maior. Se Moisés permanece, Moisés não experimenta a glória de Deus. Se nós não sairmos do lugar, não vamos experimentar a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Primeira experiência, a sarça ardente. Um arbusto pegando fogo, mas não se consome. Algo sobrenatural que não se explica. Sobrenatural que não se explica. Eu creio no fundo do meu coração que o que Deus está preparando para a sua igreja nesses últimos tempos é algo sobrenatural, algo que não se explica. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Depois, a nuvem no monte. A nuvem toma o monte e Deus fala para Moisés: entra na nuvem. Entra na nuvem. Só você, Moisés. Entra na nuvem. Algo sobrenatural, algo que não se explica. Deus vai dar visões para você, visões espirituais. Deus vai elevar o seu nível de intimidade com Ele. E vai chegar um momento da sua vida que o Senhor vai falar para você, chamando você pelo nome: entra na nuvem da minha glória. Porque se você ficar do lado de fora da nuvem, você não vê o que tem dentro da nuvem. E o que eu quero entregar para o meu povo através da tua vida, você tem que entrar na nuvem. Sobrenatural que não se explica. Outra coisa, depois que ele desce do monte, o rosto de Moisés brilha. Ele não sabe, mas o rosto dele está brilhando como o sol. Nenhum de nós a olho nu consegue olhar para o sol. E olha que o sol está a milhares de quilômetros da terra. Se a terra se aproximar um pouquinho do sol, morre tudo. E Moisés, quando desce do cume do monte, o rosto dele está brilhando. Ele não sabe, mas quem está olhando para ele está vendo o rosto dele brilhar. Pastor, o que esta palavra tem de aplicação para a minha vida? Ei, depois que Deus te der visões extraordinárias, depois que você obedecer e entrar na nuvem da glória de Deus, você não vai ver, mas as pessoas vão olhar para você e vão enxergar o brilho de Cristo na tua vida, vão enxergar a glória de Deus na sua vida. É algo sobrenatural que não se explica.
Quando alguém chega para você e diz assim: você é crente? Alguém já chegou para você perguntando se você está com roupa de crente? Você é crente? Rapaz, você é crente. Ô moça, você é crente. Por quê? Não, tem um jeito diferente em você. O seu comportamento, a sua postura, o seu jeito de falar, o seu posicionamento, o seu jeito de conversar, a forma como você trata, a forma como você lida com a situação. Você é crente, não é? Sabe o que é isso? É a glória de Deus sendo manifestada na tua vida. Você não está vendo, mas quem está do lado de fora do monte está vendo a glória de Deus na tua vida. Coisa gloriosa é quando olharem para mim, olharem para você e disserem assim: você é crente, né? Aleluia. Quando disserem isso a seu respeito, glorifique o nome do Senhor e diga: sou graças a Deus, Ele me chamou, Ele me escolheu, Ele me salvou, me libertou, cuidou de mim, curou as minhas feridas, e hoje estou na presença dEle, para a glória dEle, e quero ir morar com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Moisés, olha que extraordinário. Moisés foi o único que viu Deus. Ele chega para o Senhor e diz assim: Senhor, eu quero ver o Senhor. Aí Deus diz para Moisés: Moisés, não existe aquele que me vê que fica vivo, morre. E eu preciso de você vivo. Mas Senhor, eu quero te ver. Aí o Senhor diz para ele assim: ó, fica de olho aqui, ó, nessa fenda da rocha. Fica de costa. Quando eu passar pela fenda da rocha, você olha, e você vai ver as minhas costas. Moisés viu as costas de Deus. Quando você entender o que Deus tem na tua vida, você vai ter visões espirituais. Quando você obedecer e entrar na nuvem de glória, o seu rosto vai brilhar e vão ver a glória de Deus na tua vida. E você vai ver com os teus olhos a glória de Deus. Depois que o Senhor ministrou isso ao meu coração, olha que coisa. O Espírito Santo de Deus soprou, Tite. Moisés não é um homem comum, guarda isso. Moisés não é um homem comum. Sabe por quê? Porque Deus não dá coisas grandes para homens comuns. Aleluia. Moisés não é um homem comum, porque Deus não dá coisas grandes para homens comuns. Aleluia. Certamente você já leu ou você já ouviu que existe uma promessa sobre o Brasil de um grande avivamento. Só que esse avivamento, ele não vai começar com um passe de mágica. Esse avivamento, ele vai começar a acontecer a partir do arrependimento. Esse arrependimento vai passar, vai acontecer em nome de Jesus, a partir do nosso posicionamento, não como homens comuns. Vamos dizer ao Senhor: Senhor, eu não quero ser mais um, eu não quero ser um homem comum, porque eu sei que o Senhor não dá coisas grandes para homens comuns. Eu quero ser alguém diferenciado na tua presença, na tua casa. Aleluia. Eu quero ser usado para a glória do teu nome, Senhor. Pai querido, quando eu abrir a minha boca, eu não quero pregar com Jesus. Quando eu abrir a minha boca, Pai, eu não quero pregar como um homem comum, porque eu sei que o Senhor não dá coisas grandes para homens comuns.
Aleluia, aleluia, oh glória a Deus. Moisés não é um homem comum. Deus não dá coisas grandes para homens comuns, irmão. Está vendo que Deus está nos chamando para um posicionamento? Está vendo que Deus está nos chamando para um algo maior? Ei, é como se Deus estivesse dizendo: ei, Brasil, eu tenho um grande avivamento para derramar sobre você, nação, sobre essa nação. Mas olha lá, 2 Crônicas 7,14, olha o princípio do avivamento. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, vírgula, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está chamando a igreja para se posicionar, não como gente comum, não como homens comuns, mas como homens diferentes, mulheres diferentes, aleluia, prontos para receber coisas grandes, aleluia. E eu quero encerrar compartilhando com você de forma breve 5 verdades espirituais que revelam a vontade de Deus através do tabernáculo. 5 verdades espirituais que revelam a vontade de Deus através do seu tabernáculo. Primeira verdade: o tabernáculo é o projeto de Deus. E Moisés é o instrumento que vai trazer a vontade de Deus para o povo. Você entendeu por que Deus te chamou? Moisés subiu no monte. Aí Deus fala para Moisés assim: Moisés, o tabernáculo é projeto meu. Agora você é um instrumento que eu escolhi, que eu separei para tornar o meu tabernáculo uma realidade no meio do meu povo. Aleluia. Você consegue entender o peso do teu chamado? Você consegue entender o peso do teu chamado? O teu chamado é esse peso. Deus confiou a você algo grande, e Ele te escolheu como instrumento para levar esse algo grande para o meio do povo. Aleluia. Segunda verdade, versículo 8 do capítulo 25. O modelo tem que ser seguido, tem que ser respeitado. O modelo tem que ser seguido. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, olha bem como é o tabernáculo celestial, porque o tabernáculo terreno tem que ser igual, tem que ser idêntico. Não pode ter nada teu, nada de Bezalel, nada de Aolibe, tem que ser do modelo celestial. Terceira verdade: o que vai ser edificado tem que ocupar o lugar central. Tem que ocupar o lugar central. Quarta verdade: nosso relacionamento com Deus nunca poderá ser separado da nossa obediência a Ele. O nosso relacionamento com Deus nunca vai poder se separar da nossa obediência a Ele. Por quê?
porque senão a gente vai receber o modelo, não vai seguir o modelo e não vai respeitar o modelo. Aleluia! O nosso relacionamento com Ele, aleluia, nunca pode separar da nossa obediência por Ele, porque se separar o relacionamento da obediência, a gente começa a fazer aquilo que não agrada a Deus, a gente começa a trilhar outro caminho, a gente começa a fazer de qualquer jeito, a gente começa a fazer sem compromisso, pior, sem temor. Não tem como, não, irmão, não tem como, melhor, tem como, mas isso deveria gerar muito medo, terror, fazer as coisas para Deus sem temor. Aleluia. E quinta verdade, Moisés subiu ao monte, e porque ele subiu ao monte, ele se apresentou a Deus preparado para receber a planta do tabernáculo, os 10 mandamentos. Moisés recebe de Deus lá no cume do monte as ofertas. Ele recebe lá no cume do monte as leis das ofertas, as leis do holocausto. Lá no cume do monte ele recebe as festas judaicas. Lá no cume do monte, Deus leva Moisés para lá, para que quando Moisés descesse, Moisés fosse o diferencial no meio do povo, conduzindo o povo à vontade de Deus. Aleluia. A palavra de hoje, ela tem essa entonação. A partir de terça-feira, nós vamos começar a falar mais sobre o próprio tabernáculo, a construção, a edificação, as peças, e você vai ver que riqueza. Se não me falha a memória, no ano passado nós falamos sobre o tabernáculo aqui, né? Nós tivemos uma lição sobre o tabernáculo, e é uma lição que eu acho maravilhosa. Tem um provérbio aí fora que diz que um homem tem que plantar uma árvore e escrever um livro. Eu já plantei uma árvore, só que eu também já escrevi um livro. Em 2002, minha defesa de fé, e o nome da defesa de fé minha é Betel, Casa de Deus, aonde eu falo sobre o tabernáculo. Se algum dos irmãos quiserem, tiver interesse, depois você me fala, eu mando imprimir para você. São 100 e poucas páginas de lições sobre o tabernáculo, e e você vai ver que bênção. O tabernáculo, se coloca de pé. O tabernáculo, essa palavra tabernáculo, ela já é uma palavra nova. Ela é uma palavra atual, assim, consideravelmente. No hebraico não é tabernáculo. No hebraico é Mishkan. Mishkan significa morada, significa habitação. Mas só que existe uma vertente de Mishkan, que é a Mishdash, que fala que é a casa de pastor, morada de pastor. Quem mora aqui é o nosso pastor. Aleluia. E é por isso, irmão, que Ele nos leva a pastos verdejantes. Quando nós entramos aqui, nós tomamos posse da palavra e da vitória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar a Deus. Bendito Deus, nós te louvamos, exaltamos e engrandecemos o teu nome por tudo, Pai.